Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro A Rapariga que Roubava Livros. A Rapariga que Roubava Livros é um livro que quase não precisa de introdução, é um livro tão conhecido, mas por acaso nunca teria ouvido falar, é um livro de Mark Zusak, em Portugal está publicado pela Presença. Esta é a capa do livro, a capa original é, deixa-me ver se eu consigo mostrar, esta aqui, que é uma capa também bastante significativa do que é que esta história nos conta. Então, este é um livro passado durante a Segunda Guerra Mundial e eu incluí-o agora em janeiro para o desafio da Dora Santos Marques de ler para o Hall 77. Foi um livro que eu tinha no meu TBR do ano passado e que não cumpri, mas que comecei a ler em dezembro e senti que não estava a conseguir apreciar a leitura, então fiz uma pausa, peguei agora em janeiro e fico feliz por ter feito essa pausa porque ajudou-me um bocadinho mais a entrar na história. Então, este livro conta a história de Liesl e é passado na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Liesl é uma rapariga que é, logo no início da nossa história, levada para ser criada por outro casal. Ela não percebe porque é que está a ser levada para ali, não sabe para onde é que a mãe foi e logo nas primeiras páginas, ou na primeira página, nós testemunhamos a morte do irmão dela que estava a ser levado com ela e que morreu na viagem. E logo no início, logo nas primeiras páginas, nós percebemos que esta é uma narrativa contada por um narrador especial que é a morte. Isto está na capa do livro e, de facto, nas primeiras páginas é óbvio. Eu vi algumas opiniões a dizer que não era óbvio qual era o narrador, apesar de eu já saber antes de ler a história. Mas logo nas primeiras páginas, nas primeiras 10 páginas, ele diz que eu sou a morte e que vejo isto, etc. E mesmo que não dissesse, é bastante óbvio. Portanto, o nosso narrador é a morte. E este tipo de narração é algo que define, de fundo, este livro. Obviamente estamos a falar de um período extremamente complexo, extremamente complicado. Não só a questão da rapariga ir para um sítio que não conhece e conhecer um novo pai e uma nova mãe e ser criada por eles e fazer novas amizades, que tudo isso é sempre estranho para uma criança, mas vivemos tempos a preparar para a Segunda Guerra Mundial e depois durante a Segunda Guerra Mundial, que são tempos que nós já sabemos que são bastante agressivos, bastante cruéis, especialmente para o narrador como a morte. Então, esta é uma história sobre a vida, mas acima de tudo sobre as palavras e sobre o poder das palavras. O título original, The Book Thief, portanto, o ladrão de livros, em português, a rapariga que roubava livros, tem muito a ver com roubar os livros e o que é que eles querem dizer, o que é que as palavras nos entregam, porque é que elas nos mudam, como é que Hitler, com as suas palavras, mudou o mundo todo, como é que afetou a vida de tantas pessoas. E aqui vemos também o poder das palavras no sentido inverso. E esse é o ponto forte deste livro. E, igualmente, como o estilo de escrita. A escrita neste livro é algo como eu nunca li em nenhum livro. É uma escrita super trabalhada, mas super simples. E nós temos aqui um narrador que consegue ser, ao mesmo tempo, muito pessoal e, ao mesmo tempo, muito impessoal. Nós temos aqui uma morte que descreve o que vê como metáforas e que nos leva a envolver com ela. Nós sentimos uma envolvência com aquilo que ela nos relata, com o sofrimento que está a acontecer ali à nossa volta, porque estamos a falar, mais uma vez, da Segunda Guerra Mundial. Temos aqui episódios de morte em que ela diz, de repente, tive que ir não sei onde e levantei não sei quantas mil almas. Assim, coisas completamente horríveis, que se nota que o autor fez aqui muita pesquisa e nós envolvemos muito com isso e, ao mesmo tempo, temos a morte a ser impessoal, porque é o trabalho dela e ela está a ver de longe. Porque ela vê os humanos de longe e muitas vezes não os entende, não compreende. E o autor consegue um bom jogo com as nossas emoções, nos envolver completamente e ao mesmo tempo dar-nos a sensação que nós estamos com ele, de longe, a ver o que é que se passou. E de facto é um bocadinho essa a nossa posição em relação à Segunda Guerra Mundial. Nós que nunca vivemos esses tempos e que não passamos por eles, temos sempre essa posição de fora, de horror, de descrença e de ser um espectador de fora que se envolve, mas ao mesmo tempo que não pode ser envolvido. E eu senti muito este paralelo. A escrita é belíssima, está muito bem pausada e essas pausas fizeram com que a minha entrada no livro fosse difícil. Eu sei de muita gente que desistiu no início da obra e percebo perfeitamente porquê. Nós temos a introdução de cada capítulo, diz-nos o que é que aquela secção nos vai falar. Portanto, deixem-me ver se eu apanho aqui um exemplo para vos mostrar. Por exemplo, aqui,
Parte 2 tem um título e depois tem os vários subcapítulos. E dentro de cada um destes subcapítulos, nós temos assim uns blocos a negrito de relevo. Blocos que o autor nos vai deixando. São reflexões, são momentos em que se focam numa palavra e na definição dela. São expressões que têm ali um realce extra, que nos obrigam a parar. Então acaba por ser uma escrita rápida de ler, por ter estes capítulos curtos, por ter estes bocados. Nós temos um parágrafo, depois paramos para fazer aquela reflexão. Portanto, acabamos por ter bocadinhos pequenos que nos dão vontade de ler só mais um bocadinho, e ao mesmo tempo é uma escrita muito metafórica, muito bem trabalhada, como já disse, e que nos pode estranhar no início. Pelo menos eu estranhei um bocadinho a entrar na narrativa, estava-me a fazer um bocadinho de confusão, e como também já disse, eu comecei a ler numa altura em que estava extremamente cansada e não estava a conseguir apreciar a escrita, estava-me a fazer mais confusão do que prazer a ler. E depois a voltar a pegar, continua a estranheza, continua aquela sensação de como é que o autor conseguiu escrever as coisas desta forma, e eu penso que se vai ganhando durante o livro, porque durante o livro é uma escrita que se vai entranhando em nós. É uma história triste, como não podia deixar de ser, como a maior parte das histórias da Segunda Guerra Mundial. É uma história de nos deixar a refletir, é uma história sobre a vida e sobre a morte, sobre as escolhas das pessoas e sobre o poder das palavras, essencialmente. Esta escrita é de facto algo transcendente e eu percebo porque é que há tanta gente a dar 5 estrelas. Só a escrita em si, só o trabalho, a forma como o autor conseguiu pesquisar e inserir aqui factos históricos sem nos estar a debitar informação, a forma como ele nos consegue fazer essa ligação que já referi, de ligar-nos emocionalmente com o personagem e ao mesmo tempo obrigar-nos a desligar e a estar de longe e conseguir esse equilíbrio, também está incrível. Está aqui um trabalho espetacular. É uma leitura longa, é uma leitura densa e é uma leitura para nos dar cabo de nós, para dar cabo do nosso coração. Os brasileiros têm muito uma expressão que é o tapa na cara, e este livro é tapa na cara, e tapa na cara é mesmo de dar cabo de nós. Para mim foi murro no estômago, atrás de murro no estômago, e o mais interessante é que o final não é um final, se calhar, que nos deixa completamente surpresos, porque a narradora, a morte, vai nos dizendo. Então, a certa altura, ela diz: eu vou ganhar coragem já de vos dizer que isto vai acontecer não sei quando. Esta personagem daqui a uns meses já não vai estar viva. Então, nós já sabemos que vem aí alguma coisa, nós já sabemos algumas coisas que vão acontecer aos personagens, vai-nos revelar durante a história. Mas em diversos níveis, às vezes personagens completamente secundárias ou personagens que nós nunca ouvimos falar e outras personagens que nós conhecemos, e a morte vai-nos dizendo: mas este não ia morrer já, este vai morrer depois. E então acaba por nos fazer assim um bocadinho estragar o que aí vem e ao mesmo tempo prender-nos e deixar-nos curiosos para saber o que aí vem. É uma história que o final, como eu estava a dizer, nos surpreende de certa forma, mas ao mesmo tempo não surpreende por inteiro, porque a narradora já nos vai contando, mas que não deixa de ser menos duro, e nós envolvemos-nos muito com os personagens, e é daqueles livros de nos deixarem mesmo, de nos desfazerem. Acho que não tenho forma mesmo de explicar. É um livro que eu recomendo sem dúvida, mas deixo já o aviso: não é um livro para toda a gente, nem toda a gente vai gostar deste livro. Há gente que não vai conseguir lidar com este tipo de escrita e não se vai conseguir sentir envolvido e que lhe vai estragar a experiência do resto da história, inevitavelmente. É uma leitura que possivelmente alguns irão ler e não se envolverão tanto com a história, porque a história é muito simples, a história é muito descomplicada, é mesmo uma história mais refletiva e de jogar com emoções e com as palavras. Não é uma história daquelas cheias de acontecimentos que nos deixem ali colados, ou pelo menos para mim não foi, porque não há assim grandes ações nem nada especial. A nossa protagonista é uma criança que depois chega à adolescência, portanto não é um soldado na guerra nem nada do género. É uma história que nos arrebata pela emoção, pelo sentimento e pelo espectador, que somos nós e que é a morte neste episódio todo. E foi um livro que me deixou extremamente emocionada, foi um livro que me partiu o coração em 1000 pedaços. O ano passado foi o Rochinol a fazer-me isso e este ano foi este. É uma leitura que, se vocês me perguntavam: olha, relias amanhã? Não tenho estômago para isso. Não é muito descritivo, não é, mas acho que o meu coração não aguenta, acho que fico
entre já em depressão ou algo do género. Portanto, mais uma vez, é um livro que eu recomendo imenso, mas que não é para toda a gente e que percebo perfeitamente que haja pessoas que não irão gostar, mas se gostam desta temática, se já leram sobre esta época e têm curiosidade em pegar neste livro, acho que o devem fazer. Eu ainda não vi o filme, mas quero muito ver, agora que já li o livro. Tinha visto um excerto do filme a dar e apanhei ali um spoilerzito, mas eu até achava que seria um spoiler maior do que o que é, e na verdade não foi assim um grande spoiler, felizmente, portanto eu fiquei bastante contente ao ler e a perceber-me que parte das coisas que aconteceram que eu não conhecia, portanto foi uma ótima leitura, foi uma leitura que me demorou bastante tempo, que lá está, custou a entrar, e se calhar por custar a entrar me dificultou um bocadinho a leitura ali no início, mas que depois de entrar, depois de me envolver, é uma história mesmo de nos partir o coração, e dei-lhe 5 estrelas, como acho que não é surpresa para ninguém. E é isso, pessoal, esta é a minha opinião sobre o livro A Rapariga que Roubava Livros. Digam-me em baixo se já leram este livro, se ficaram com uma opinião semelhante à minha, se têm um ponto de vista diferente, se não gostaram, se não conseguiram ler o livro, se foi o caso vosso de lerem e não estarem a conseguir ler, se leram de rajada, ao contrário de mim, que tive que dar o meu tempo ao tempo. Deixem-me tudo aí na caixa de comentários. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos que estão à procura de leituras agora, para o All 77 de agora, para lerem mais sobre a Segunda Guerra Mundial, ou se têm curiosidade em ler este livro. E não se esqueçam de subscrever o canal, se chegaram agora e ainda não o fizeram, sejam bem-vindos. E não se esqueçam também de acionar o sininho para receberem notificações quando eu publicar um novo vídeo. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!